A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Quem vos fala é o pastor Paulo César, dirigente da congregação de Cidade Edson, Suzano, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo de Mogi das Cruzes. Nossos líderes, pastor, presidente Gilberto de Paula, pastora Vilma. Quero deixar um forte abraço às nossas lideranças, ao nosso pastor Gilberto de Paula, pastora Vilma, tem sido referência para as nossas vidas. Quero deixar aqui um abraço forte a toda a congregação de Cidade Edson e a todos que estão nos ouvindo. Meus irmãos, devido a esta situação, esta pandemia que está tomando conta da nossa nação, o mundo inteiro está passando por essa aflição, não estamos nos reunindo, mas com certeza estaremos unidos na presença do Senhor, você na tua casa, e através das redes sociais, canal de YouTube, Facebook, nós estaremos ministrando a poderosa palavra do Senhor ao teu coração. Está sendo preparada uma programação toda especial. Teremos ministração da palavra do Senhor, culto online, teremos também a nossa escola bíblica dominical, todas as lições com os nossos professores da sala de jovens, infantil, os adultos. Todos receberão em sua casa a poderosa palavra do Senhor ministrada ao nosso coração. Eu quero convidar você a participar desse canal do YouTube, do Facebook, você ali nos seguir através deste canal, dando seu like, compartilhando, divulgando e ouvindo a poderosa palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus nos fortalece, cura, transforma, liberta. Bem-aventurado aqueles que ouvem, que lê e guardam a poderosa palavra do Senhor. Meus irmãos, com certeza Deus tem um propósito em tudo que está acontecendo. Deus nunca pode ser abalado. A terra treme, os outeiros se derrete, mas ele permanece no seu trono, permanece ali ajudando o seu povo. Eu quero deixar um versículo que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. É um versículo bem conhecido, bem lido do povo de Deus. Nos diz assim: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. Esse versículo é bem lido e tem alguns detalhes aqui que me chamam bastante atenção. Primeiro, quando Jeremias recebe esta palavra da parte do Senhor, Jeremias estava no lugar isolado, não estava no meio dos seus familiares, não estava no meio do seu povo. Jeremias estava preso, não tinha liberdade de ir e vir, não tinha a liberdade social. E Deus, olhando aquela situação de Jeremias, Deus não veio com uma palavra dizendo: Jeremias, eu estou vendo o isolamento que você está passando, eu estou vendo a circunstância que você está passando, eu estou vendo a tua aflição, Jeremias. Interessante que os olhos de Deus estavam na postura do profeta. O profeta estava preso, mas Deus exigia dele uma posição, o clamor, a posição da oração, da busca. Deus estava dizendo: Jeremias, a circunstância eu sei o que está acontecendo. Jeremias, este isolamento, eu sei que você está nesse isolamento. Tiraram a sua liberdade. Mas estou preocupado, Jeremias, com a posição, a tua ação mediante a esta atitude. Você precisa clamar. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Isso é interessante, meus irmãos, porque às vezes o efeito chama muito atenção, mas Deus sempre tratou a causa e não o efeito. Será que este isolamento, de fato, a causa é o coronavírus? Será que esta falta de liberdade de ir e vir é o coronavírus? Essa pandemia que está assolando a nação é o coronavírus? Isso está visível para tudo e o efeito ele é visível. A causa muitas vezes está escondida. Quando Jesus Cristo veio aqui na terra, no seu ministério terreno, dando continuidade na pregação de João Batista, Jesus trouxe a mensagem dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Havia aproximadamente, segundo os estudiosos, entre Malaquias e Mateus, 400 anos, ali onde não era manifesta uma palavra profética através dos profetas. Muitas coisas estavam acontecendo, o reino se levantando, havia muitos pensamentos, muita ideologia, muitas teologias, fariseus que
seguiam a tradição, uns acreditavam em anjo e ressurreição, outros não acreditavam em anjo, nem ressurreição, nem espírito, cada um com um pensamento, cada um com uma ideologia, cada um com uma ideia. Aí Jesus chega dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra arrepender-se, no original, dá a ideia de mudança de pensamento, mudança de ideia. Jesus Cristo veio dizendo: olha, precisa entender a causa, precisa entender que tipo de pensamento que motiva o povo a tomar certas atitudes. E Jesus chega diante dos fariseus, diante dos discípulos. Jesus começa a separar os seus discípulos para esta missão e começa a explicar os detalhes para os discípulos. A primeira coisa, Jesus chama os discípulos e diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga. Não é obrigado, no reino dos céus, seguir a Jesus. Mas aqueles que querem seguir a Jesus têm que ter uma postura, têm que tomar uma decisão, têm que entender que o reino de Deus tem alguns princípios. E quando é o reino de Deus, o governo de Deus em nós não é uma placa de igreja, não é uma liturgia. O reino de Deus é o próprio Deus em nós, agindo através de nós. E Jesus chama os discípulos e começa a mostrar o quadro religioso que o povo estava vivendo. Por exemplo, Jesus olha para os fariseus, olha para os discípulos e diz: está vendo os fariseus? Eles fazem oração muito bonita, né? Gostam de orar a público, gostam de chamar atenção, gostam de mostrar que são homens santos. Porém, o interior dele não condiz com o que eles estão falando. A motivação não condiz com o que verdadeiramente é. Aí Jesus vem dizendo: olha, quando vocês for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto ao Pai, porque o Pai que vem em secreto lhe recompensará publicamente. Tá vendo? Quando vocês forem dar uma esmola, forem ofertar, não faça isso para chamar a atenção dos homens, porque, na verdade, eles já receberam o galardão. O que Jesus estava dizendo, irmãos? No reino de Deus, Deus olha o interior. Deus está preocupado com a intimidade com o Pai e não com a utilidade para o reino. De tal forma que Jesus olhou para os discípulos e disse: naquele dia, muitos dirão: ó, em teu nome, Jesus, eu profetizei, em teu nome eu coloquei a mão sobre os enfermos e eles foram curados, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Para Jesus dizer eu não vos conheço, faltou intimidade com o Pai, faltou intimidade com o reino de Deus. Isto é tão interessante, irmãos, que essa ideia do fazer resolve todas as coisas leva muitas pessoas ao engano. Esta preocupação com circunstância, com as coisas que estão ao nosso redor, pode levar as pessoas a tomarem uma posição contrária do que é o reino de Deus. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, a presença de Deus, o domínio de Deus, o governo de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma arma perigosa que o inimigo usa é a distração, é tirar o cristão, tirar a pessoa do foco do que é prioridade. Na nossa vida precisamos decidir o que é prioridade, o que é necessidade e o que dá para esperar. E muitas vezes nós perdemos esse foco. A prioridade para os discípulos, para aqueles que seguem a Jesus, é buscar primeiramente o reino de Deus. E Jesus veio mostrando que o povo começou a se embaraçar, perdendo a prioridade, devido ao que estava no seu coração. Alguns, quando chegava a palavra do reino, endurecia e dizia: eu não quero seguir essa palavra. Essa palavra exige renúncia. Esta palavra eu vou ter que abandonar algumas práticas. Não, para seguir os passos de Jesus, eu vou ter que tomar uma cruz, eu vou ter que tomar uma decisão de abandonar certas coisas que não dá. Então, eu não aceito esse tipo de palavra. Jesus fala que este é o coração endurecido, aquele chão batido, aquela terra dura, que a semente que é a palavra de Deus caiu ali, mas não entrou.
de tal forma que o inimigo veio, tira aquela semente, arrebata aquela semente e ele logo esquece da palavra e continua levando a sua vida. Quantos que quando chegam à palavra de Deus, eles ouvem, mas logo tem uma recusa. Não quero. Não, eu não aceito. Não, se vai mexer aqui, eu não abro mão. Deus não obriga ninguém. Deus não força ninguém. O reino de Deus, a pessoa precisa tomar uma decisão de chegar até Deus, de deixar a palavra de Deus abrir, desarmar, quebrantar o seu coração. O próprio Jesus fala, tem uns também que tem um coração que ouve a palavra e acha muito boa, fala assim, nossa, que palavra saudável, que me trouxe aqui algo muito bom, um alívio, me trouxe uma paz, quebrantou. No entanto, é como se a semente tivesse caído nos espinhos. E Jesus explica essa parábola dizendo que eram os espinhos. Os espinhos são as preocupações do dia a dia, a correria do dia a dia, a falta de tempo que somos tomados com tantas ocupações. São trabalho, são estudo, são pessoas, são negócios, são, enfim, 24 horas não dá. E Jesus falou que essas pessoas que ficam nessa correria do dia a dia, nessas preocupações com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, tenho que trabalhar, isso todos nós precisamos se preocupar, porque é uma necessidade. Porém, Jesus fala que quando esquece da prioridade, essas pessoas se envolvem com tantas coisas da vida que esquece o reino de Deus, de buscar a presença de Deus, de buscar a palavra do Senhor, de buscar se fortalecer na fé, de buscar o fruto do Espírito, para de se preocupar em ser um instrumento na mão de Deus, com intimidade com Deus. Acha bonito a palavra, acha bonito o louvor, acha saudável, mas não se entrega. As outras coisas ocupam o lugar do reino de Deus. Jesus fala também do coração cuja semente caiu no meio dos pedregais. E vindo a tempestade, ela morreu porque não tinha raiz, não teve profundidade. E é bem verdade que existe esse tipo de pessoas que hoje ouve a palavra, acha boa a palavra, mas só ouve, lê e não consegue entender a palavra. E aí não cria raiz, não tem firmeza. Vem uma tempestade, vem a dificuldade da vida, porque a palavra de Deus nos diz que neste mundo teremos aflições. Neste mundo passaremos por adversidade, por perseguição, por escassez. O cristão não está isento disso. Ah, pastor, mas eu sou filho do rei. Ah, pastor, mas eu tenho a herança do rei. Sim, nós somos filhos do rei, mas o rei também passou, nos deu o exemplo que neste mundo passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo. A Bíblia nos diz em Provérbios, olha, o justo passa por aflição, mas o Senhor a livra de todas elas. Mas quem não tem raiz é como uma casa que é feita na areia e não na rocha. Sopra o vento, vem a tempestade, vem a dificuldade, ela não fica de pé, ela desmorona. E nós estamos passando a adversidade nesses dias, estamos passando a dificuldade, essa pandemia que está assolando, vai mexer com as nossas bases. Aquele cuja casa foi feita na rocha que é Cristo Jesus, estão crendo, estão confiando, estão sendo prudentes, aguardando que o livramento, que a providência, que o renovo, que o fortalecimento vem da parte de Deus. Aqueles cuja casa está na rocha estão sentindo o vento, estão sentindo os rios subirem, a tempestade soprar, mas a confiança em Deus, a fé em Jesus Cristo, ele tem raiz, ele tem profundidade, ele tem um relacionamento profundo com Deus, porque a fé fala de relacionamento. A fé não é apenas crer, eu creio, eu acredito. Não, é o obedecer à palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus, isto é fé. Tiago escrevendo, ele disse assim, olha, vocês creem que Deus existe? Pois bem, os demônios também creem, e até estremecem, mas não
obedece. O que nos diferencia, irmãos, desse espírito maligno? A crença em Deus? Não. É a obediência na palavra de Deus. É isso que Deus sempre se preocupou em revelar para o seu povo. A intimidade com Ele, o relacionamento com Ele. De tal forma que os discípulos olharam para Jesus e disseram: Jesus, ensina-nos a orar. Jesus disse: olha, quando vocês forem orar, ore assim: Pai Nosso. Para mostrar que Deus é íntimo, que Deus está sempre perto, que Deus está chamando para sentar à mesa, para conversar, para ter intimidade. Por isso que Deus falou para Jeremias: Jeremias, clama a mim, fale comigo, chegue perto de mim. Não se preocupa com este momento de isolamento, com a situação que você está, Jeremias. Não, continua clamando, clama, chega mais perto. Eu vou responder. Eu sou um Deus que gosta de me relacionar, que gosta de dialogar. Você clama, você não vai ficar sem resposta. Você clama, você não vai ficar sem revelação. Você clama, você não vai ficar sem a providência. Você clama, Deus vai abrir os céus. Não é o isolamento, Jeremias, que vai te limitar das minhas revelações. Nós vamos observar lá em João, o apóstolo amado de Jesus, que passou por esse momento isolado lá na ilha de Pátimos, quando muitos morreram. João estava só lá na ilha de Pátimos, não dava para ir, não dava para vir, isolado. Quando muitos acharam que João ia morrer, João teve uma das maiores revelações. João tinha andado com Jesus, tocado em Jesus, mas agora João na ilha de Pátimos, no momento de isolamento, João tem uma revelação de Jesus Cristo glorificado. João olha e vê aquela visão do Filho do Homem, aquele que foi morto e hoje vive, e João começa a receber as revelações da parte de Jesus e que falava exatamente da postura da igreja. A igreja de Éfeso, por exemplo, que tinha esquecido o primeiro amor, tinha deixado as primeiras obras, que estava sendo muito útil. A igreja de Éfeso trabalhava, doutrinas erradas não tinha dentro da igreja. Os apóstolos, os dirigentes, a liderança, quando alguém vinha com alguma coisa distorcida, eles estavam preparados teologicamente para dizer: opa, esse não é um evangelho verdadeiro. Porém, se preocuparam em ficar em quatro paredes, porque a igreja de Éfeso nasceu uma igreja missionária. Paulo evangelizou dia e noite ali, levando a palavra, e a base daquela igreja era missões. Porém, deixaram de fazer missões e se acomodaram em quatro paredes, através de uma liturgia, através do engessamento, de uma boa palavra, de uma boa liturgia, e o Espírito estava dizendo, o Espírito Santo dizendo: vai para fora, leve a minha palavra. Muitas vezes temos alguns conceitos, algumas ideias, alguns pensamentos, e insistimos: não nasceu assim, vai ficar assim. E o Espírito Santo está querendo trazer mudança, está querendo trazer novidade, mas insistimos em conservar muitas vezes um padrão, muitas vezes uma liturgia, que muitas vezes não edifica, não cura, e o Espírito Santo vai tratando. Esta é a função da palavra de Deus, revelar a vontade de Deus. Todas aquelas igrejas passaram por uma revista. João estava no isolamento, mas Deus estava revelando o propósito na vida de João. Meus irmãos, é tempo de clamar, é tempo de buscar, é tempo de orar, é tempo de se humilhar perante o Senhor, de buscar a face do Senhor. Deus quer trazer um avivamento para o teu povo. Deus quer que a igreja volte a praticar as primeiras obras. Não é as circunstâncias que param a igreja. Toda vez que Deus permitiu vir sobre a terra algo que afligisse o seu povo, que muitas vezes deixasse o teu povo em isolamento, como o cativeiro de Babilônia, era para chamar a atenção do povo de Deus para as verdades de Deus, para os princípios de Deus.
E Deus não abre mão dele. Hoje Deus te chama para perto dizendo: ei, clama a mim. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Jesus Cristo é o mesmo. Ele ainda convoca discípulos. Ele convoca a sua igreja, dizendo: lembra, tu és sal da terra, luz do mundo. Não podemos esquecer da nossa função. E através desse clamor, Deus vai trazer ao nosso coração as novidades do Pai. Forte abraço a todos, meus irmãos, todos que ouviram a poderosa palavra do Senhor. Tenha fé que nós vamos vencer, porque Deus está conosco, porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro. Tão somente atentes à voz do Senhor teu Deus e serás bem-sucedido. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em cada coração, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.